Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui com a gente. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e um bom vilão, sim, faz uma boa história. E aí, galera, tudo bom com vocês? Xion na área. E hoje a gente vai falar daqueles que movimentam as histórias, né? Afinal de contas, não existe herói se não tiver um vilão, e muitas vezes os vilões tomam a cena no lugar dos heróis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você não está nos assistindo. Mr. Pedroca na área. E Luke, eu sou seu pai. Martin Fox chegando, meus amores. Como é que vocês estão? Sua POC de estimação já tá na área. Pessoal, hoje o episódio é sobre aquelas pessoas que têm grande representação dentro das histórias, amadas por mim, por você e por todos nós. Sejam muito bem-vindos ao Overview Vilões. Os vilões são aqueles personagens que, ame-os ou odeie-os, eles podem fazer uma história decolar ou afundá-la de vez, né? Mas o que significa ser um vilão? O que vocês acham? São os seus princípios? É o que faz? É a intenção? Antes da gente começar a falar, então, já joga um comentário lá embaixo para você dizer também o que você acha e depois você vê se concorda com a gente ou não. Pedrão, começando por você, o que você acha que significa ser um vilão? Bom, ser um vilão vai depender de alguns fatores. Tem aqueles vilões que se tornam vilões por causa da sociedade, ou seja, aí a pessoa não é necessariamente má, mas ela acaba indo pro lado do mal, no sentido de começar a envolver com coisa errada perante a lei. Tipo jogar LOL. Por aí. E tem aquela pessoa intrinsecamente má de natureza, como a maioria dos vilões são representados desde o início dos quadrinhos, né? Que eles são maus por natureza. E também tem aquele que, na verdade, não é nem vilão, é um anti-herói, né? Ele é a síntese de boas intenções, o inferno tá cheio. Nossa a pessoa, senhora. em tese, tem uma boa intenção, mas ela faz por meios totalmente duvidosos. Então, o que separa de ser um vilão? Eu queria propor uma discussão aqui, então, para esse nosso tópico, que é assim: pelo bem maior, não te torna um mocinho na maior parte dos filmes. Porém, o Spock usa essa mesma lógica e, para ele, está provado que é o contrário, né? Porque o bem de muitos sobrepõe ao bem de poucos, né? Não é exatamente essa frase, pelo amor de Deus, os fãs de Star Trek não venham me massacrar, mas eu estou resumindo. Que às vezes você tem que sacrificar uma pessoa ou algumas pessoas para salvar todas. Só que depende da visão de quem está dirigindo, de quem tem a autoria do roteiro, né? O que vocês acham? Quem tá certo, o Spock ou outros filmes? Não, mas aí, por exemplo, nesse caso do seu exemplo, por exemplo, seria mais uma questão filosófica entre você não atropelar 5 pessoas, sendo que uma delas é do mal, ou você deixar de atropelar uma, ou você atropela uma, você atropela 5. Não tem. Você tem que atropelar alguém. O exemplo do passar por cima de alguém. Exato, mas eu acho que assim, o exemplo que eu tô querendo pegar é, por exemplo, dos fins justificarem os meios, né? Tipo assim, em Star Trek, o novo Star Trek, né, que é eles mais novos, que não é o Spock, não tem spoiler aqui antes que alguém venha me xingar, mas que o Spock não é ele que se sacrifica, e sim é o Kirk que se sacrifica, ele usa dessa desculpa, né, de que a morte dele vai salvar mais pessoas. Então,
beleza, existem alguns personagens que justificam isso pra fazer maldade e matar outras pessoas também. Ou, por exemplo, né, o vilões do Homem-Aranha fazem muito isso. Então, cara, onde que a gente chega nesse limite, né, Martin? É, aquela coisa também, assim, né? Você leva em consideração que um herói deixaria você morrer pra salvar milhares, um vilão te salvaria e deixaria milhares morrer. Então, assim, Já quem vai achamos ser o o nosso vilão da mozão? Cal. Quem vai ser se o mozão for o vilão, e aí? E aí? Como é que você faz? Sinto uma pitada de Viego aí? Isolde! Porque recentemente eu tava rejogando, né, os Homens-Aranhas e acontece exatamente isso, em que o Peter tem que escolher entre salvar todo mundo ou salvar a Tia May. E é exatamente isso. E Tia May, né? Mas assim, aí eu seria visto como um vilão. Pois é. Pois é. E Xion, você, o que você acha, cara? Bom, aí, já pegando o gancho, né? Eu tenho ouvido muito essa frase, visto, na verdade, né? Essa frase de que um herói te sacrificaria para salvar milhares e o vilão te salvaria, independente, né, das consequências disso. Porque, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer uma polêmica sobre The Last of Us, né? Uhum. Silvio, Beijo, deixa. Silvio. Beijo, Civil. Beijo. Um E, beijo pra Dora do RH. e eu gosto muito de provocar a galera nessa questão, né? Porque o Joel, eu coloco ali que, claro, The Last of Us não existe, né? Muito essa de heróis e vilões, mas eu gosto de dar aquela cutucada na galera, porque afinal de contas o Joel sacrificou milhares para salvar uma. E por que que o Joel não é considerado um vilão, né? Uhum. Então, a questão do vilão depende muito do ponto de vista. De que Uhum. lado você está? Sim. Quem conta a história geralmente. Exato, depende muito de quem conta a história. Tem Por esse exemplo, ponto. a gente pode O pegar a Martin é história do perfeito. mundo. Pessoal, pra quem não viu, ó, volta o vídeo um pouco e olha o Martin passando pano na câmera. Isso foi maravilhoso. Esse é o bom de não ser ao vivo, dá pra voltar e assistir Né? de novo. Essa questão que o É, Xion traz exatamente de o herói só é herói porque a gente vê a história contada pelo lado Pelo dele. lado dele, exatamente. Então, por exemplo, se o Peter salva a Tia May, muitos não considerariam o Peter um vilão. Porque a gente tá vendo a história pelo lado dele, Uhum. né? Então, o vilão vai depender muito dos conceitos que nós carregamos para nós mesmos. Uhum. Afinal de contas, eu já cansei de ouvir muita gente falando que o Thanos não estava tão errado assim quando ele fez metade do universo virar poeira. tava. E aí, Tava. né? Controle populacional, talvez? Não sei. Não funcionou bem, não. Assiste Eternos, que aí vocês entendem o conceito dele. Continua errado. Cara, é que existem Se formas ele de. errou, foi tentando acertar. Ah! Peraí. Pera aí que agora. Pega o pano de novo aí, passa o pano de novo. E assim, eu acho que é isso que o Chão falou, muito importante, né? Depende do ponto, depende do ponto de vista. E assim, saber se o que vale é a intenção ou o que vale é a forma que é feito. Tem um exemplo meio bobo disso, mas que eu acho que encaixa muito bem. Para quem já jogou Fallout, vai saber o que eu tô falando. Em Fallout 4, o Mechanist é um vilão, no caso uma vilã, que ela programou robôs para para ajudarem a humanidade. E o robô, na compreensão dele, porque os robôs eles desenvolvem uma certa consciência própria, principalmente os robôs com cérebro, sim, tem robôs com cérebro, história para outro programa, eles entendem que o mundo tá tão ferrado que para salvar a humanidade, para ajudar eles, é melhor matar todos os humanos. E aí, a Mechanist, ela é uma vilã de verdade ou não? Né? Porque os meios usados foram errados, mas a intenção foi boa. Só que aí também a gente pensa, mas a intenção do Thanos foi boa de verdade? Acho que não. Porque ele era meio pancada, porque essa intenção boa só foi colocada no próprio filme. Porque nos quadrinhos, na verdade, a intenção do Thanos era só agradar a morte. Tipo, olha aqui, meio universo para você, presente! Entendeu? Então, complicado, né? Também, a morte resolveu ficar com o Deadpool. Também tem isso. Mas quem é que não ficaria com Ryan Reynolds? Essa que é a pergunta que tem que ser feita, entendeu?
Que sabor. É Ryan Ah. Reynolds, né, cara? E, O cara e é o o- Pikachu, o Deadpool, é muito bom. O Lanterna Verde. Lanterna Verde. Pô, a gente esquece, a gente deleta essa parte do Lanterna Verde. Esquece. Castigo do monstro. Isso aí é castigo do monstro. Isso aí é. Mas tem medo de todos. Eu acho que o Lanterna Verde do Ryan Reynolds é um vilão, porque que filme horroroso. É um vilão do cinema, né? Das o- produções. O filme, assim, vilanesco que fizeram com o filme. Mas só aproveitando. Já que a gente falou de Lanterna Verde, vou botar uma parada do Lanterna Verde na roda aqui. Tipo, Uhum. o Hal, ele vira vilão em um determinado momento, porque os lanternas, a tropa dos lanternas, eles são afetados pelos sentimentos. Uhum. E aí, a partir se você começa a ter um sentimento mais ruim, você vira lanterna amarelo. Aí, se você tem mais raiva, você vira lanterna vermelho. E por aí vai. Até a partir teve um momento que o Hal virou lanterna amarelo. E depois ele conseguiu se reestabelecer e voltar a ser lanterna verde. É, Olha aí que interessante. sim. E eu queria aproveitar um ponto que o MD colocou na questão de inteligências artificiais. Eu lembrei de um filme com Will Smith. Eu, Robô? Eu, Robô. Eu, Robô é um exemplo. A inteligência artificial, esqueci o nome agora da inteligência artificial do filme. Ela pode ser considerada uma vilã, sendo que a partir do momento que a programação dela entendeu que o ser humano fazia mal para ele mesmo e precisava ter um controle sobre a liberdade do ser humano, e aí? Sim. O Robô discute muito também as leis de Asimov, né? Que uma das leis de Asimov fala que o robô não pode atingir o ser humano, porque o robô serve para servir o ser humano. Pensei que, Eu que Asimov era aquela skin de AK-47 do CS, não é essa, não? Também, mas é inspirado tá. Quer dizer, tem um quezinho. Mas assim, então, as leis de Asimov, ele fala, né? Ele propõe uma lei falando os robôs não vão poder machucar os seres humanos. Esses são os princípios básicos. E aí, é muito se discute em inteligência artificial. Hoje em dia é isso mesmo que a gente está propondo. É a inteligência artificial criar uma consciência, só que isso é muito sci-fi ainda, né? Muito fora da casinha de pensar nisso. E ela começar a pensar, não, já que o ser humano é o câncer, vamos eliminar o câncer, né? O robô não pode atacar as pessoas. O robô tá nem aí. Eu vou atacar sim. E se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Não te mete com criança, não. Que com criança eu dou minha vida. Entendeu? Xion, você tá com cara de quem tinha alguma coisa muito importante pra falar. Você tá com cara de quem tá com a cabeça assim, ó. Fala. Que daí eu já lembrei de um outro, agora num jogo, né? Mas também tem as HQs, a gente falando, né? De motivações e da questão de salvar uma pessoa em troca de milhões ou milhões em troca de uma pessoa. Uhum. Aí agora eu já lembrei, né? A gente fala, a gente tem certos vilões na cabeça, mas ninguém para pensar que às vezes um herói pode se tornar um vilão, como por exemplo em Injustice. Eu lembrei agora porque eu estava inclusive jogando essa semana, e Injustice coloca uma situação em que o Superman ele surta, né? Sim. E ele na posição em que ele sempre foi colocado como um deus praticamente, né? Ninguém consegue controlar o homem. E aí? Esse é um dos maiores medos do Batman, justamente o Superman perdeu o controle porque quase ninguém consegue pará-lo. Em Injustice mostra muito isso, desse medo do Batman. O Batman sempre deixou claro o medo dele, do Superman perder o controle, porque o Superman, quase ninguém detém ele. Então, e o Coringa sabia disso. Se o Superman ficasse maluco, perdesse o controle, ia dar ruim. E o Coringa é pelo caos, né? Então, ele quer, muitas vezes ele faz a maldade pela maldade. E aí a gente entra num outro ponto, né? Já que você falou do Coringa, quais são as características que podem fazer um bom vilão? Cara, eu acho que a gente tem um gancho muito legal aí, porque assim, o que a Marvel principalmente mandou muito bem nessas primeiras fases, fazendo bons vilões. Então assim, um bom vilão, às vezes ele é um vilão carismático, às vezes ele é um vilão com intenções que causam conflito,
Às vezes ele é um vilão que simplesmente é tão odiável que as pessoas acabam gostando dele. Às vezes ele é um vilão tão enigmático que as pessoas acabam gostando dele. Ele tem uma profundidade, né? Exatamente. Às vezes você trabalhar o vilão na história é melhor do que você trabalhar o próprio herói, né? E assim, eu tava me lembrando, quando a gente estava falando sobre esse roteiro, há alguns anos atrás eu fui no curso de jogos digitais da PUC, eu estava na semana acadêmica deles, estava dando uma palestra e uma das perguntas que surgiu foi como é que eu crio um bom vilão? Eu olhei pro cara e falei, maluco? Te vira. Não, mentira, não falei isso. Eu achei que você tava dando uma característica de um bom vilão, ser maluco. Tipo isso. E assim, A maioria dos vilões são meio total da cabeça. são bem total. E aí, assim, eu fico pensando. Primeiro, você tem que ter uma história que envolva você com a pessoa que é vilã no filme, tanto que você queira ou arrebentar aquela pessoa na porrada, ou ajudar aquela pessoa a causar o caos. Então, algumas pessoas que são meio lelé da cabeça vão olhar pro Heath Ledger e pensar, meu Deus do céu, esse Coringa é genial. E vão querer curtir. Eu acho que não teria nada na saga do Cavaleiro das Trevas se não fosse por aquele Coringa. Né? Acho que não teria tido aquele crescimento tão grande do próprio... aquele desenvolvimento tão grande do próprio herói. E a resposta que eu Porque dei o foi... Batman Begins mesmo não teve o mesmo sucesso de bilheteria que o Exato. Cavaleiro das Trevas. Né? Exato. Porque... É aquela questão também, né? De você ter um bom herói só se você tiver um bom vilão. Exato. O próprio Nem- Thanos, né? Ele até hoje causa essa discussão sobre, mas será que ele não estava certo? Pô, ele estava pensando na comida para as pessoas e tal, eu não sei o quê. E essa foi a sacada da Marvel. Muitas aspas. Sim, mas é que assim, essa foi a sacada da Marvel para tirar um vilão esquisito dos quadrinhos, porque só ia gostar do Thanos dos quadrinhos quem leu os quadrinhos, quem não leu ia olhar e falar, nossa, que bosta, e que sem propósito, né? Ai, quero agradar a morte. Não teria nenhum propósito. E aí você trazer ele com uma pegada mais pensada, mais cautelosamente criada. E eu acho que é isso que faz um bom vilão. É você ter uma profundidade, como o próprio Pedro disse, a ponto que as pessoas possam explorar aquilo, não só aproveitando do herói para falar, nossa, heroísmo, uou, não sei o quê. E é o outro extremo, que é a questão do vilão que você odeia tanto que ninguém consegue gostar daquela desgraça e você acaba assistindo só pra ver o vilão se ferrar. Que é o próprio Homelander, ou o Capitão Pátria, né, em The Boys. Que pra mim é a melhor representação de universo com super-heróis que existiria na face da Terra, tá? Desde que eu joguei o primeiro God of War e que eu joguei alguns outros jogos que são semelhantes, eu olhei e falei, cara, é isso. As pessoas, elas são tão podres que elas, super-heróis, poderiam muito bem ser um bando de podres também, né? Então, entra em discussões. Eu acho que isso que faz um bom vilão. Eu sei que eu fiquei falando que nem um maluco até agora, mas é porque eu estava muito ansioso por essa parte. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Agora dê sua risada maligna no final. É o Michael Jackson. Michael Jackson? Sim, pô, o Michael Jackson era vilão. Quem pegou a referência que pegou, quem não pegou, vamos pro próximo assunto, galera. Eu achei pesado, hein? Eu achei pesado. Pô, eu imaginei que você estivesse falando de Demon Slayer, né? Porque o vilão parece o Michael Jackson. Toda vez que o Silvio não tá aqui, a gente corre o risco da Black ser cancelada. Meu Deus do céu. Cara, foda. Nós vamos falar a Bom, Black. pelo menos tem um vinagrinho aqui pra não ser cancelado por homofobias, né? Então deixa os viadinhos aqui fala as coisas, só eu, entendeu? Só Yag, pode falar de Yag, né? E é sobre isso e tá tudo bem. Ai, meu Deus. Não, Tá sentindo falta de uma Yag vilanesca, né? É. Ou você acha que, por exemplo, agora já que você levantou essa questão, tem até uma discussão séria sobre Uai, isso. gente, mas o lá do Naruto, como é que fugiu até o nome? O Orochimaru. Orochimaru é uma drag! Uma drag, também aquele Uma lá. drag queen. Completo. Não, mas é que tipo, eu ia até pesar um pouquinho o ambiente agora, porque tipo, tem uma discussão séria que, por exemplo, grande parte dos vilões, principalmente do início da era da Disney lá, tinha esse queerbait ali pra simbolizar que ele era vilão e tal, e se isso não pesava um pouco na comunidade. Eu acho que viado tem assim, né? Viado tem. Aquele nível sereno de conversa, de repente o Martin joga lá em cima.
Não, gente. Ai, é que nem a gente já falou nos podcasts sobre vinagrinho. Vinagrinho, eu quero ver vinagre trambiqueiro, aquela coisa assim. Eu não gosto de ver gente sofrendo. Então, assim, o Eu já vilão passou é da uma. época, né? Quando você coloca um GLS povo animado pra ser do mal, ele vai ser engraçado, na maioria das vezes, e ele vai ter um propósito muito bem definido. E as características que trazem, tipo assim, esse queerbait, de tipo assim, bicha, se eu te pegar, você vai ver, entendeu? Então, assim, eu acho que a comunidade. Lógico que Heróis também é uma vibe muito boa. Eu tava até lendo esse tempo atrás que eu sigo uma página que é Todo Dia um Mutante. Que existe os mutantes drags, e eu fico, tipo, eu tava, mano, é muito massa. Mas eu gosto de ver os GLS povo animado como uma coisa vilanesca. Porque você fala assim, gente, e a maioria das vezes um vilão, a gente consegue se identificar muito mais com ele do que com o herói. Porque às vezes o motivo dele é o motivo que você se tornaria um vilão. Se você Sim. parar pra analisar, você fica assim, gente, aquilo ali poderia ser eu numa situação. É aquilo que a gente estava falando no Entendeu? começo da conversa, né? Quem é que não escolheria salvar o próprio familiar ao invés de salvar uma galerona? Foi a mesma coisa que o Vader fez. Era na cabeça do Anakin, ele queria salvar a Padmé. Caguei pro resto. Eu tenho que matar 500 crianças Jedi, vou matar. Tô nem aí. Não só a Padmé, queria salvar a mãe dele também. Então, tipo assim, quem você ama, às vezes, vai fazer você se tornar um vilão. E você meio que tá tipo, ok, beleza, mas eu tô salvando quem eu amo. Mas aí nessa parte também do Anakin, ele já tava sob muita influência do Palpatine, né? É que o Anakin era pancada da cabeça, né? Vamos dizer aí que... Não, ele teve uma infância sofrível. Que um cara que quis pular por cima do Obi-Wan só pra provar que ele era melhor, porque o Obi-Wan fez isso com o Grievous, ele é lelé da cabeça, entendeu? E essa questão de sentimento normalmente é o que mais pesa, né, em cima dos Sim. vilões. Como eu citei o Injustice mesmo, a motivação do Superman foi por causa, né, do emocional, jogos, No quadrinho, na animação. filmes, né? Normalmente, né, é o emocional, é o sentimento de amor, de paixão que desperta, né? Às vezes o pior das pessoas, né? Dependendo do conceito que a gente vê. E trazendo até um pouquinho para a realidade, muitas vezes a gente vê notícias, vê situações que são em nome do amor, em nome da paixão, em nome, né? Então, Em nome do amor, até a segunda página, né? exatamente. Então, isso pega muito, assim, como o MD falou, na questão que a gente colocou no início. O que faz a pessoa ser vilã? Quais são as motivações? O que pode... Nós, muitas vezes, temos pensamentos que, se a gente externa... se a gente externa certos tipos de pensamento... Cancelado no Twitter. Exato. Né? Isso aí, dependendo do pensamento, o cancelamento no Twitter é o menor dos problemas. Então fica muito essa questão, né? Os vilões, será que o que pega pra eles? Talvez a forma como eles reagem a esses sentimentos. Mas eles sentem como a gente sente, né? Se você tem a sua esposa, mãe dos seus filhos lá no leito de morte e vem alguém e diz pra você, não, venha pro Dark Side, que aí você vai ficar bombado de energia que vai salvar Conseguir salvar. todo mundo. Vai Entendeu? sair Mas pra da isso, jaula do monstro. Eita, que eu quero ir pro Dark Side. Cadê? Vou sair que nem o Capitão América do Dark Side lá, assim, ó. Vai ver uma máquina escrito Dark Side. E Eu saí lá assim, ó. Isso é igual o Capitão América, realidade, vai virar o Kylo Ren. Não. Meu Deus, que tristeza. E muitas vezes a motivação desses vilões é isso. Eles acreditam que eles estão fazendo o certo, né? A gente pega, por exemplo, muitos dos vilões do Homem-Aranha, que a gente já citou aqui, muitos deles pegam nessa questão de que normalmente são cientistas que estão procurando uma cura para alguma coisa, que estão desenvolvendo alguma tecnologia que na cabeça deles é pro bem da humanidade, e no final acaba se voltando, né, de uma outra forma.
Diga, A Pedro. maioria dos vilões do Homem-Aranha são frutos de uma sociedade desigual e a desvalorização do serviço como um todo. O Abutre, por exemplo, era um cientista inteligentíssimo, assim como o Norman Osborn. A diferença do Abutre pro Norman Osborn, que vira Duende Verde depois, além da grana, é que o Norman Osborn soube empreender. Além de saber empreender, também o Norman Osborn foi Abutre com Abutre. Ele fez o jogo sujo em cima do Abutre. E meio que rouba as coisas que o Abutre fazia. E aí acaba tendo essa desvalorização do serviço. Aí ele se sente desvalorizado. O Dr. Octopus é a mesma coisa. É uma das mentes mais geniais que tem nos quadrinhos. E a falta de valorização do serviço dele leva ele, vai arrumando esse caminho dele querer ser valorizado, mostrar o quão inteligente ele é, tudo mais. E aí a gente volta naquele assunto, né? Será que os fins justificam os meios? E na maioria das vezes, já que a gente falou por exemplo, igual a gente falou do Superman ter virado um vilão em Injustice, o que ocasionou isso foi ele ter matado a Lois achando que estava matando um vilão, porque o Coringa usou a poção do medo nele, do espantalho. Poção não, né? O gás do medo do espantalho nele. E aí, o que preza muito os heróis, principalmente da DC, da Marvel, é não cruzar essa linha de matar. Apesar que, por exemplo, tem vários heróis que acabam recorrendo à morte. Mas é igual em Dragon Ball, por exemplo, igual eu e o Sean já citamos muitas vezes. Muitos dos vilões de Dragon Ball acabaram se tornando amigos do Goku, porque ele não deixou, ou ele não matou, ou ele não deixou alguém matar o vilão. Só quando ele viu que era o último recurso, que ele de fato matou, igual com o Cell e com o Majin Buu. Sendo que com o Majin Buu ele ainda pediu para o Majin Buu renascer como uma pessoa boa. Sim. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? Porque a parte do vilões que viram heróis ou anti-heróis, elas estão muito ligadas com o que a gente vem, na tecla que a gente vem batendo até agora, que é a questão do sentimento, né? Que é a questão da emoção e tudo. Então, assim, pegar um exemplo muito prático de como que os sentimentos influenciam nas ações dos personagens, a gente tem o Pain no Naruto. Os Pain, no caso, né? Ou o Nagato, não importa. E o Yahiko. Yahiko. Eles se tornaram vilões por causa da dor que eles sentiam, né? Por causa da guerra e tudo. Eles queriam mostrar ele, no caso, o Nagato. O propósito inicial da Katsuki era né? E começa a ser outro depois. Porque assim, né? O Nagato, o Yahiko foi na Americanas. E aí o Nagato ficou tipo, oh meu Deus do céu, a guerra acabou com a gente, estou puto, quero mostrar ao mundo a dor. E aí ele vai mostrar ao mundo a dor. Então ele coloca o próprio nome de Pain e perde para Loud. Não, a gente tá... Não, outro assunto, foca, MD, foca. Aí é no Black Stage. E depois do discurso no Jutsu do Naruto, ele transforma essa dor em um sentimento de culpa, eu acho, né? Por tudo que ele fez, porque as pessoas que estão sofrendo não estão sofrendo. Não foram as pessoas que fizeram ele sofrer. Né? Elas estão sofrendo de graça. Então ele acaba revertendo isso e ele vira amiguinho do Naruto. Então ele também virou um herói, mais ou menos. Bem, mais ou menos. Né? Já que a gente tá falando de Naruto, o próprio Gaara, né? Sim. O Naruto tá cheio disso. Qualquer vilão do Naruto vira ex-vilão. A maioria, né? Menos o Sasuke, que tinha que ter ido de base já. O Sasuke tinha que ter ido de base logo no começo. O Tira-Bon é o... né? Não. O Tira-Bon é o Itachi que fez o serviço certo. Errado, cara. Não, tá. Por exemplo, igual você citou o Itachi, até a divulgação dos planos do Itachi, todo mundo viu o Itachi como vilão. Sim. Sendo que, na verdade, o principal vilão de Naruto é o terceiro Hokage. Aí a gente o cara prometeu ao quarto Hokage que cuidaria do filho dele. E aí trata o cara no miojo de leite. Fome e tomando leite vencido. Que velho lazarento, cara. Que porcaria são essas? Existem alguns vilões que são os vilões que a gente consegue xingar com gosto, que é tipo o velho lazarento do terceiro Hokage. Mas a gente tem outros vilões também. Né? Então, por exemplo, o Dr. Octopus, ele, no último filme do Homem-Aranha, ele vira aliado.
do Homem-Aranha, né? E No ele era o típico vilão com boas intenções, né? E ele acabou sendo controlado, etc, etc. O Octopus apresentado nos filmes, né? Ele, na verdade, sempre foi uma pessoa boa. Ele ficou. Quer dizer, nos filmes e nos desenhos. Ele ficou lelé da cabeça, resumindo. Ele fica lelé da cabeça. O chip dele literalmente queimou. Aham. O chip se funde com ele, aí o chip que tipo, meio que controla ele. O chip que é do mal. E aproveitando que vocês falaram ali do Itachi, né? Que até um certo ponto a gente vê ele como um vilão, e daí a gente entra de novo naquela discussão dos pontos de vista. Porque, por exemplo, a gente falou da DC e tudo mais, e pega o Coringa do Joaquin Phoenix agora. Cara, até a metade do filme. Eu queria pegar ele, pegar no colo, levar pra casa e falar: não, vem aqui, eu cuido de você, porque você só se fode nessa vida, entendeu? Desculpa o francês. Mas a visão que você tem dele até ele tocar o terror na cidade, pô, o cara. Você sai do cinema falando: pô, o cara fez o que fez com todos Não os teve motivos auxílio, possíveis, assistência, né? entendeu? Então. Trazendo pra vida real, por exemplo, muitas vezes as pessoas recorrem ao lado vilanesco delas porque elas não encontram algum auxílio durante a vida, né? E foi isso que eles quiseram retratar mesmo com o Coringa do Joaquin Phoenix. Dá uma humanizada no vilão, né? Porque muitas vezes a gente retrata um Coringa só pela loucura, pá. Essa humanização é uma coisa que a gente tratou no overview sobre Besouro Azul, né, Xion? Que é aquela coisa de... A gente tava numa onda tão grande de humanização dos vilões. Eu não sei o que o Martin tá rindo, mas eu quero saber o que é logo logo. A gente tá falando sobre o quanto os filmes e as séries eles estavam querendo dar uma nova cara às coisas e inovar e tudo. E eu acho que até certo ponto ficou muito legal. Até a época do Coringa, até, né, o Thanos ali e tal, você conseguia Malévolo? Malévolo, você conseguia relacionar problemas do seu dia a dia com as motivações do vilão. E aí existem algumas coisas que também são bem legais, que é tipo fazer o feijão com arroz bem feito. Um vilão que você tem vontade de dar um tapa na cara e acabou, entendeu? E que você só vê o vilão se ferrando no final, com a Bruna Marquezine cuspindo um chiclete na cara. Então, assim, existem esses dois tipos de vilão, entendeu? Ai, Já gente. já que você citou o Besouro Azul, eu queria falar uma parada do Besouro Azul, cara. Assistam legendado. É que, tipo, a personagem Besouro Azul na série animada Justiça Jovem, vou dar um pequeno spoiler aqui. Na segunda temporada, a gente descobre que pelo menos no universo de Justiça Jovem, e o que foi apresentado também no filme, né, que é um artefato alienígena. E aí, esses alienígenas, eles conseguem controlar o besouro, o Besouro Azul, e passar pro lado deles. Essa é uma das motivações para o Bart Allen, o neto do Flash, voltar pro passado para evitar uma catástrofe. Pra variar, o Flash faz um cagada no passado. Não. Quem fez a cagada foi o Besouro Azul. Ele tô brincando. acaba com a Liga da Justiça inteirinha. Tô brincando. Porque como ele passa a ser controlado, ele ativa o modo Berserk, é mais fácil. E aí ele esquece da humanidade toda dele. Ou seja, ele também vira um vilão, né? Isso. É um herói que vira um vilão. Isso, mas um herói que vira vilão. E aí eu vou terminar de dar o spoiler. Eles conseguem restaurar a humanidade. Conseguem quebrar o controle, na verdade. E aí o Jaime volta a ter o controle do Besouro e o Besouro passa a respeitar o Jaime e os dois começam a ser aquela simbiose. Eita, como ele se vincula. E assim... Ai, mas uma coisa também que eu gosto muito da questão vilão, voltando mais desse lado do queer lá. Gente, Loki. Aham. Gente. Loki. Nossa, perfeito. Loki, você consegue ter raiva dele e amar ele na mesma intensidade. Sim. Porque ele consegue ser muito filho. E muito filho da mãe. Isso é muito bom ao mesmo tempo. Você fala assim, cara, você é foda. Queria ser amigo dele, mas ao mesmo tempo você seria apunhalado pelas costas por ele. Aham. E apunhalado de verdade, né? Com uma faquinha bem assim, ó. Eu não sei quem que é pior, se é o Loki da mitologia nórdica ou o Loki da Marvel. Os dois são tão... Os dois são... Aham. E o Loki da mitologia nórdica se fingiu de égua pra engravidar um cavalo. Cara, não, sensacional.
Já que a gente falou de mitologia, Sim. vamos para mitologias Mas- gregas? Então, eu queria puxar esse assunto, que é tipo assim. Existem alguns vilões também que a gente já comentou, como por exemplo o próprio Coringa, que além de tudo virou meme. O vilão é tão bom que ele virou meme. Quando você tá tão pirado da cabeça que você já não sabe mais o que você tá fazendo, você fala que você coringou. Tem muita Virou gente que usa meme, essa expressão. O cara virou virou meme, tanta bicho. coisa. Virou, a dancinha virou meme. Ele sendo atropelado correndo na rua, é literalmente eu tentando pegar o ônibus aqui do Biarticulado em Curitiba. Esse tipo de coisa, entendeu? E o vilão é muito bom. E Why so serious? cara, sim. E, tipo, Coringa mineiro. e nossa, agora que eu entendi, sensacional. Assim, não existiria Batman se não tivesse Coringa, ponto, né? A história da DC já deixou muito clara que não existe um sem o outro, né? É Tipo por isso que o Kindred, Batman assim. não mata o Coringa. Exatamente. É tipo os Kindred do LoL, nunca um sem o outro. E alguns heróis, bem entre aspas, né? Alguns personagens principais, vamos dizer assim, que também estragam a vida de alguém, mas se não fosse pelo vilão, simplesmente não existiria a história, é o próprio Ares em God of War, né? Falando aí em mitologia. Porque se não existisse aquele pacto de que não é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão única pro Ares, não existiria Kratos, não existiria Fantasma de Esparta, não existiria nada. Então, assim, às vezes a história ela é construída baseada no vilão, né? Ou na vilã, que é a pessoa que vai lá e ela planta uma semente do mal ali e ela pode até morrer depois a história continuar, mas aquela semente ali foi o fruto pro resto da história. Consegue lembrar de mais alguém que, tipo assim, ferra tanto o personagem principal que aquilo segue o resto da história com ele a vida toda? O Império em Star Wars é mais ou menos isso, né? Se Sim, bem que o Império é bem uma analogia ao nazismo, lógico. sim. Não preciso nem deixar claro, não preciso nem falar disso. Mas o Império, tipo, a gente vê que ainda sobrou motivação, apoiadores, tanto é que o próprio neto do Darth Vader vira vilão por causa da. Vilão horroroso, mas ok. Aí ele fora dos vilão. filmes, ele tem profundidade melhor. É. Os filmes Inclusive, acabou com o cara. Inclusive, pessoal, o overview sobre Star Wars vai ser gravado na quinta-feira, dia 30. 31. 31 desse mês vai ser gravado, então fiquem de olho que vai ter overview sobre Star Wars. Se você está assistindo isso depois de um tempo, já tem um overview sobre Star Wars gravado presencialmente, então vai lá assistir que vai estar sensacional. Mas, Sean, o que você acha, cara, de assim, vilões que são o foco principal do início de toda a desgraça? Eu vou te dizer, MD, peraí que a minha câmera resolveu se mexer. Desculpa! O cara tem uma câmera inteligente. Você fez o gestual e a câmera pegou. Inclusive, você citou o Ares. Na verdade, o Ares também foi uma peça, né? Exatamente, uma peça de manobra, porque quando você para analisar a lore de God of War, a gente descobre que a real vilã ali tava... Na verdade, a gente passou muito tempo achando que ela era a pessoa que tava ajudando, né? Alguém concorda comigo nessa vida? Ai, obrigado, senhor. A Atena foi muito... Não, e tanto por um lado, tem a Atena sendo representada como mocinha nos Cavaleiros do Zodíaco, em God of War, esquece. Uhum. Pra mim, a Atena em Cavaleiros do Zodíaco também de mocinha não tem nada, né? Você pega lá, você é uma deusa, você pega lá um bando de adolescente, bota os caras pra sair na porrada, quase jorrar sangue pra tudo quanto é lado, em nome dela. E daí, tipo, quando já tá todo mundo quase morto, ela aparece no final. Não, se levante, vai, você consegue. Vai lá, se quebra mais um pouco por mim. Ela é uma mestre Pokémon, né? Não. Ela vai lá, taca os povos lá, aí ela fala assim, lute por mim, vai, ataque! E aí, na hora que dá ruim, ela fala, volta aqui pra minha Pokébola, você consegue, você é poderosa, você vai, levanta essa cabeça, não deixa a coroa cair. Aí eles vai, volta mais poderoso. Perfeito, Martin, perfeito. A Saori, na verdade, é uma coach, né? É, uma coach. Já que o Martin citou Pokémon, por exemplo, a equipe Rocket é vilã. Mas até que ponto
algumas motivações da equipe Rocket são válidas. Uhum. A gente volta naquele assunto. Mas aí a gente tem não vou lembrar a geração, que eu lembrei, a Gen 4, que tem o N. E Não ele você não vai conhecer. Não Mas mesmo. o N, ele nessa pegada meio Thanos de expurgar a humanidade, porque a humanidade estava usando, ele estava achando ruim o jeito que a humanidade usa os Pokémon. E aí ele fica nessa de vou expurgar a humanidade porque vocês maltratam os Pokémon. Mas no final de tudo, na verdade, o pai dele estava usando ele como massa de manobra para ele ter o controle do mundo. E aí o N percebe isso, eu vou dar spoiler, o jogo já é antigo, já tô na 9ª geração, não vem reclamar de spoiler de Pokémon aqui não. Aí sucede os eventos finais do jogo, o N entende que não é bem, a motivação dele também tem furos, não é bem assim que funcionam as coisas, e aí a gente derrota ele e o pai dele. Ah, gente, mas vamos lá. Agora eu fiquei irritado. Vai. Presta atenção, imagina, você é um Pokémon. Você está deitado ali, curtindo sua vibe. Vem alguém te dar com uma bola na cabeça. E fala assim, agora você vai lutar por mim. Eu não queria isso, gente. Você é o vilão, você me botou nessa Pokébola, eu tô tendo que lutar à força, porque senão eu vou levar um esporro. E se eu não te obedecer ainda, eu vou me lascar. Que você vai me maltratar também. Rinha de galo é crime. Resumindo, isso se chama CLT. Não, CLT ainda tem direitos trabalhísticos bons, né? Cara. Mas, continuando em Pokémon, tipo, eles tentam passar esse pano, entre aspas, né? Falando que o Pokémon só que é mais tratado como pet, então é igual como se fosse o seu cachorro. Então ele... Rinha de galo, né, então. Também, rinha de galo, rinha de cachorro. Ele passa a te respeitar e porque você começa a ter um vínculo com ele. E dizem, não sei, ninguém nunca mostrou o que há dentro de uma Pokébola. Mas dizem que as Pokébolas são extremamente confortáveis para os Pokémon que estão lá dentro. Não sei. Isso tá me parecendo uma vibe BDSM, né? A pessoa vai lá, apanha, depois fica presa, aí fala que é bom. Agora, Cara, depende você se me lembrou de uma Pokémon... copypasta Aí sobre o Vaporeon. Aí, assim, Não. aí é a mesma coisa que, tipo assim, você dizer que o animal ele tá muito confortável dentro do zoológico, né? Não vou me alongar nisso, porque a gente já tá se alongando muito fora do assunto, mas assim... vamos voltar para o assunto. Onde o assunto... Mas essa questão até que vilanesca, né? Tipo assim, sim, exato. É até onde os humanos são bons em Pokémon também, porque você ter um urso solto na natureza e um urso feliz, entre aspas, dentro do zoológico, são duas coisas muito diferentes. Mas, enfim... Os maiores vilões do cinema são os diretores que matam os doguinhos. É verdade. Gente, isso machuca o coração. Mata qualquer pessoa. A pessoa que não chora num filme de cachorro, que o cachorro morre. Essa pessoa é má. Essa pessoa já tá morta por dentro. Não, gente. Ela é a vilã da vida. Exatamente, gente. Qualquer um, menos o Pet, não. O Martin transcendeu agora. Assim. Chegou no nível máximo de vilania. A gente achou a definição de vilões. Pronto, encerra o programa. Eu ia achar que eu ia transcender citando vilões de novela marcante. O cara vem com essa pedrada na nossa cabeça. A gente nem colocou isso, capacete, gente. Ó, cara. Um beijo da Anitta. Tchau. Gente, eu não lembro o nome agora de vilão de novela que o Pedro falou. Mas realmente, vilões de novela normalmente são muito marcantes. Nazaré Tedesco. Mas o maior meme da história. Eu preciso lembrar. Odete Roitman. Quem matou Odete Roitman? Mobilizou. Ruby, vamos lá pras mexicanas, que eu sou daquela que fala... Bora. O cara vê Maria do Bairro? Não, era uma novela da Globo. Que foi o primeiro. Acho que foi o primeiro beijo gay em novela de horário nobre da Globo. E eu não me lembro agora o nome do ator. Mas foi um dos melhores vilões. O Félix. Cara, uma bicha vilanesca aí, ó. A bicha má aí, ó. Cara, um dos melhores vilões, mais. Assim, do Matheus Solano. O Matheus Solano foi incrível. Bem construído, sabe? Eu achei aquele vilão muito.
assim, tiraram tempo pra falar assim, vamos fazer um vilão, esse vilão ele tem que ter um motivo, esse vilão... E, cara, é difícil você ter isso numa novela, porque, primeiro, você não tem o orçamento de uma grande produtora, você não tem o tempo de uma grande produtora, e você tem que levar em consideração o horário que você vai exibir essa novela. Porque às vezes você tem um bom vilão, mas você não pode botar o vilão lá destripando um macaco, entendeu? Tirando os intestinos do negócio. Não dá, Eu vou entendeu? fazer vocês transcenderem de novo. Lá vai. A Lá vai. história do Félix é a mesma história do Loki. Envolvendo o irmão, a inveja e depois ele ficando um bom homem. Aí, ó. A Marvel copiou a Globo, vamos processar a Marvel. E o Pedro foi embora. É. Xion, antes de eu Estou falar. aplaudindo de pé, cara. Antes da gente entrar em novela, você falou alguma coisa e eu acabei te cortando. O que que era? Não, é que a gente tava falando do God of War, né? Uhum. Sobre os reais vilões e os vilões que fazem com que o personagem se transforme, né? Em quem realmente é. E a gente tava falando, você falou do Ares e eu comentei sobre a Athena, na verdade, né? Sim. Que quando você para analisar, né? Que quem criou toda a trama, né? Pra que acontecesse tudo o que aconteceu, foi a Athena. E isso se confirma quem jogou o God of War de 2018, quando em uma cena, né, épica inclusive do jogo, ela aparece, né, O e MD tenta... chorou na cena porque ele viu coisas que lembraram a infância. Mas, ai, meu Deus do céu! Eu chorei. E ela vem de novo, né, aí fica aquela questão se realmente era ela ou era ela na cabeça do Kratos, mas ali ela mostra quem realmente ela era, né? Na verdade, no final de God of War 3 ela já Isso. aparece, né? Uhum. Mas ali fica muito mais claro o quanto ela entrou na mente do Kratos, o quanto ela conseguiu influenciar a mente dele a ponto dele fazer tudo que fez achando que, né? E ela conduziu ele o tempo todo, né? A derrubar o Olimpo. Sim, exatamente, cara. Então, quem construiu o Kratos foi a Athena, né? Foi a E Athena. ela, na verdade, foi O engraçado é que, tipo, eles souberam trabalhar isso dentro do jogo, que a gente vai Demais. jogando e vai achando que Zeus era o verdadeiro vilão. Aí no final do 3 a gente percebe que na verdade era Athena. E Isso. ela meio que. Assim, ela vai deixando dicas pra gente durante o jogo que ela. O Kratos é o campeão dela, né? Não é de mais ninguém. Ele não é o campeão de Ares. Ele, quando se torna o deus da guerra, continua sendo o campeão dela, o escolhido dela, e ele vai fazer o que ela mandar. E o trouxa vai atrás, né? Que trouxa, né? Sinceramente, Kratos é um trouxa, mas enfim. E, na real, quem convence ele a virar o deus da guerra é ela. Exato, cara. Ele tem problema na cabeça, mano. Ele acha que é tipo fodelão e não, ele só tá sendo manipulado, querido. Ele acaba virando um vilão também, porque, mano, olha o tanto de gente que ele mata que não precisava. Né? Então ele é um. Concordo. E isso me leva a um outro ponto, que acho que pode ser um dos nossos últimos pontos aqui antes da gente finalizar, que é assim. Levando em consideração o fator de a gente muitas vezes gosta dos vilões, existem jogos, existem filmes, existem séries, quadrinhos, em que os protagonistas são os próprios vilões, né? Em que a gente joga como vilão e acaba, às vezes, conseguindo escolher um caminho que leva a virar uma boa pessoa ou uma boa coisa, depende do jogo, né? Enfim, mas... ou a gente simplesmente adota o papel de vilão e usa aquilo como uma, entre aspas, desculpa para botar para fora coisas também, né? E eu acho que parte das produções culturais, sejam elas interativas como os jogos, sejam elas de apenas consumo como é um livro, como é um filme, às vezes elas também servem para externalizar coisas que a gente não poderia, né? Como é, por exemplo, The Boys, em que os supers são do mal. Né? A gente acaba, às vezes, gostando de um super ou odiando tanto que, pô, mas imagine se eu fosse o Homelander, o que eu não ia fazer também? Então, tipo, o que vocês têm de exemplos ou de pensamentos sobre ser um vilão ou sobre estar na pele de em produções culturais? Igual, por exemplo, tem um Homem-Aranha que você pode jogar como simbionte e como Homem-Aranha mesmo, sem estar com simbionte. E se você zera o jogo como simbionte, os simbiontes
passam a dominar o planeta, Nova York no caso, né? Mas aí escala, né? Todo mundo entende isso. E, tipo, pegando também até, não necessariamente que são vilões, né? Porque são, entre aspas, pessoas reais, mas o próprio GTA que te põe na pele de pessoas transgressoras de lei. Perfeito. E você transgride a lei no GTA pra não transgredir na vida real. As pessoas usam isso de escape e desculpa, né? Mas tipo assim, o GTA V, ele é uma coisa muito bem trabalhada pela Rockstar, porque ela faz o crime parecer não tão ruim porque você está roubando de pessoas piores, né? E, tipo, ao Tem aquela contrário de parada outros meio GTA. Robin Hood, né? É uma coisa que é um artifício muito inteligente, mas também tem que ser muito bem aplicado, né, Martin? Olha, do nada, meus pensamentos pensantes, né? Mas eu fiquei lembrando do Megamente, gente. Ele Sim, ganhou e depois perfeito. ele Aham. falou: E aí, o que eu faço agora? O cara conseguiu o que ele queria, a motivação dele acabou. Não tem herói sem vilão e não tem vilão sem herói. Exatamente, eu fiquei assim, Tanto é olha. que o carinha vira um vilão, né? É. E aí o Megamente se torna um herói. Ele cria um vilão, ele cria um herói pra ele ser um vilão e acaba o cara. O tiro saindo pela culatra e ficando ao contrário. É. E assim, o Megamente só foi se tornar vilão porque ele não recebeu amor quando criança, né? Olha. Porque todo o amor ia para o Metroman. Planejem seus filhos, pessoal, porque senão Mas, eles podem ficar azuis e cabeçudos. Mas né? ele é alienígena, cara. Tô brincando, pô. Pô, Não, não piquega, você tá brincando. Ah. E Xian. eu agora lembrei de 2 jogos que colocam muito essa questão, né? De você externar nos jogos sentimentos que às vezes você guarda, né? Uhum. Detroit Become Human é um jogo que logo de cara você pode tomar ações que determinam de que forma você vai abordar algumas situações do jogo. E um que saiu esse ano, que é de um universo que muita gente gosta, que é o Hogwarts Legacy. Sim. O Hogwarts Legacy, ele te coloca o tempo todo, apesar de não influenciar no rumo da história, ele te dá opções o tempo todo de você ser grosseiro com as pessoas, de você querer ser arrogante, de você matar. Você virar um mimado igual o Draco Malfoy. Exatamente. O Draco Malfoy já voltou. Só que tudo isso colocado de uma maneira assim, muito suave, né? Por Uhum. causa que é um universo, tá dentro do universo Harry Potter e tá dentro de um jogo eletrônico, mas Hogwarts Legacy Sim. desse ano é um exemplo de um jogo que você o tempo todo é colocado, digamos que a sua posição moral é o tempo todo testada, porque você o tempo todo Perfeito. você pode ser babaca Sabe- com as pessoas ou não. Sabe um foi jogo. muito Desculpa. colocado à prova. Pode Sabe diga. Sabe um jogo que isso interfere? Você ser do mal? Não com aspas, não. Ser do mal mesmo, assim. Em Infamous, você pode optar Sim. por ser do mal ou ser do bem. Isso vai variando de acordo com suas ações dentro da cidade e dentro das missões que você faz. Uhum. Igual o Sean falou que em Hogwarts Legacy não influencia, já em Infamous, se você maltrata as pessoas e chega a matá-las de fato também, chega aí de vias de fato, isso vai mudando a sua barra de moral, a ponto de, tipo, se você ficar com a moral muito de mal, você passa a ser do mal mesmo, seu personagem só faz coisas malignas. Eu Não acho consegue nem que salvar as pessoas. isso se encaixa muito, e aí a galera do RPG vai me entender, com a questão de você ser ou não o personagem, né? De você interpretar ou você, né, estar sendo você mesmo ali. Então, assim, a gente tem inclusive um episódio sobre RPG no Overview, que é com o Jay, que é um super mestre de RPG que a gente tinha aí na Hats na época. Ele ainda tem o RPG dele todo domingo e tal. E, cara, vocês vão ver a discussão, porque eu fiquei meio de assim, oi, gente, estou aqui. E o Silvio e o Jay dando show lá falando sobre RPG. Mas, assim, muitos dos RPGs levam isso em consideração, né? Então, sejam RPGs de mesa, sejam RPGs de games eletrônicos, Os com MMOs. MMOs,
Mas assim, eu acho que os principais é aqueles que você pode protagonizar sozinho, né? Os Então, assim, single players, né? então assim, por exemplo, Dishonored. Dishonored você tem diversas ramificações das suas ações para cada missão, levando essas ações para as missões seguintes. E vai ficando cada vez pior ou vai balanceando conforme o tempo for passando. Todos os jogos de Fallout, por exemplo, desde o primeiro até o 4, o 76 não, porque o 76 é horroroso e eu continuo jogando, que as tuas decisões também vão influenciar no final, né? Então eu acho que esse é um recurso muito usado pelas desenvolvedoras de jogos, principalmente porque são mais interativos do que séries, filmes e quadrinhos, para prender a atenção, né? Então, assim, você tornar-se um vilão ou você querer combater os vilões serve como um mecanismo de prender a atenção de jogadores, de espectadores, dentro do conteúdo que você está gerando, né? Então, eu acho que também a questão de ser vilão também envolve muito o encantar Colocar no na dilema pessoa. moral, né? Você encanta a pessoa com os dilemas que você coloca ela, você encanta a pessoa, talvez até pela própria forma de ser sádico em algumas decisões, ou de repudiar esse sadismo e aí ir atrás do bem maior, etc. Eu acho que isso se encaixa muito bem. Eu lembrei só desses dois de cabeça, né? O Pedro também falou de alguns. Vocês conseguem lembrar de outros jogos que também a galera possa enfrentar esses dilemas? Olha, em Mortal Kombat você enfrenta meio que indiretamente porque você que não causa as ações, né? Aconteceu na história, mas você vivencia a história, seja na segunda linha temporal, seja na linha temporal, na primeira linha temporal. Aí a primeira linha temporal vai até o Armageddon e a segunda começa no 9. Sim, o crossover com DC é o número 8. Apesar de não ser canônica a história dele. Bizarro. É considerado o número 8. E aí a segunda linha temporal do 9 ao 11. E aí o 12, que na verdade se chama 1 de novo, para recomeçar a história. A gente sempre vai sempre apresentado esses dilemas morais. Por exemplo, o Scorpion e o Sub-Zero. Eles eram dois ninjas honrosos em vida. E, por exemplo, o primeiro Sub-Zero, que era o Bi-Han, ele é morto pelo Scorpion, aí ele vira o Noob Saibot por causa do Quan Chi. E, tipo, na segunda linha do tempo, meio que ele gosta de ser o Noob Saibot, porque ele virou poderoso e se desapegou de dilemas morais. E isso vai meio que se apresentando pelos trailers que foi mostrado até agora, no 1 também, nesse novo Mortal Kombat. Que agora o Scorpion não vai ser... O Scorpion vai ser o Kuai Liang, que é o segundo Sub-Zero. Então não teremos mais Hanzo Hasashi como Scorpion, e sim o Kuai Liang. E o Bi-Han continuou como Scorpion. É uma maluquice. Acho que pra gente não se estender muito, Pedro... o Bi-Han continuou como Sub-Zero, desculpa. Aí, tipo, o Bi-Han vai continuar nessa linha temporal agora criada pelo Liu Kang. O Bi-Han também tá pondo em xeque várias questões de dilemas morais dele, sendo que o pessoal, não só os personagens, mas todo mundo achou que ele ia agora ser uma pessoa boa, por causa de uma nova linha temporal. Acho que só pra gente não acabar entrando daí agora em Mortal Kombat, a gente guarda isso inclusive pra um overview de Mortal Kombat. Tio Martin, vocês lembram de alguns jogos que, ou pelo menos histórias em que as pessoas possam interagir e essas histórias mudem de acordo com as ideias, opiniões, ações, etc? Eu acho que, assim, que eu joguei, eu adoro jogo assim, mas Life is Strange, que é aquela questão de tudo que você faz durante o jogo vai interferir lá na frente. Menos. Porque assim, o final ali, tudo que você fez, o jogo fala, tô nem aí. Mas porque se você toma as decisões erradas, acontecem coisas com pessoas ao seu redor. O que acabaria tornando você o vilão das histórias dessas pessoas. Exato. É aquela velha frase do Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, sim, eu matei a amiga dela no final do jogo. Você entra naquele dilema, você matou a amiga dela, mas você salvou a cidade inteira. Exatamente. E aí, quando eu joguei o 2, a cidade aparece no jogo porque eu deixei ela viva. Eu matei a amiga dela.
quem não sabe, gente, tem sim uma conexão do primeiro e do segundo, mas enfim. O jogo, porque eu gosto dessa dinâmica de jogos que te dão essas escolhas exatamente pra poder avaliar o que aconteceria se você realmente fosse fazer aquilo. Te dá esse poder de... Porque, gente, até no Hogwarts Legacy, essa questão de você pode ser rude ou pode ser educado. Gente, chegou um momento que eu tinha uma amiga muito chata. Tinha muito chata. E eu tava, tipo assim, eu tava sendo bonzinho com ela, mas chegou um momento que eu falei assim, pelo amor de Deus. Eu não te aguento mais, menina, vai embora. Mas aí, é isso, choices, literalmente. Choices. Esses jogos com esses elementos de escolha, né, fazem muito essa questão. O Life is Strange, Until Dawn, né, que tem essa pegada também. E um jogo que também muita gente fala e que o final dele pode ser influenciado, né, por decisões, onde você pode ser uma pessoa honrada no final ou não, que é o próprio Red Dead Redemption 2. Sim. Né? O final do Arthur pode ser definido pela forma como você conduz a história ao longo da sua trajetória, né? Se você vai ser honrado ou não. E isso influencia em qual final você vai ter. Lembrei de um jogo agora, assim, essa veio na minha mente do nada. Em Shadow the Hedgehog, o jogo do Shadow, que apresenta a história do Shadow, você controla o Shadow e é um dos únicos jogos, ou se não o único jogo da SEGA do Sonic que você tem o uso de armas de fogo. E aí você controla o Shadow e, por exemplo, se você ataca os monstros, você fica do bem. Se você ataca os civis, você fica do mal. Desculpa aqui, gente, eu sei que era sério, mas é que eu fiquei pensando. O Sonic puxando um oitão assim, ó. Eu, cabeça de ovo. Vem aqui que eu vou te cantar na bala então, caralho. O Sonic não, mas quem puxou então é o Shadow mesmo. Tem pior que ele pega as pistolas, as metralhadoras da polícia que dropam no chão. Muito bom, É cara. muito engraçado, cara. Sonic em Fortnite pra amanhã, obrigado. Agora, por favor, agora. E eu quero a versão do Sonic feio e a versão do Sonic... Por favor. Certa. Sonic feio Sonic feio. O Sonic Ele- feio. Uau, Muito gente. bom, muito bom. O Sonic feio foi muito esquisito. Bom, pessoal, eu queria propor aqui então, para nossa finalização, duas coisas. Primeiro, na hora de vocês se despedirem, falar o que ficou de lição para vocês hoje do que é ser um vilão. Né? Eu vou começar aqui então, na verdade a segunda coisa que eu quero propor é, você que está ouvindo a gente aqui, comenta o que você acha que é um ser vilão. Se você concorda com tudo que a gente disse aqui, se você discorda, principalmente se você discorda, venha conversar com a gente, porque a gente quer saber a sua opinião. Vem encher o nosso saco no Twitter, que não é mais Twitter, é X. Não, Então- é Twitter. Então, Eu me recuso a falar XX. Eu só falo O vilão X-Men. do Twitter, o Elon Musk. aham, Esse é vilão. 100%. Então venha xizar. X pra mim é outra coisa, velho. Então venha xizar a gente no Twitter, sei lá, venha alguma coisa assim. X pra mim é Marca a X-Men. gente. Exato. Marca Black, marca o Pedro, marca o Chão, marca o Martin, marca a mim. Bati no microfone. Marca o MD. E assim. Fica estranho eles falarem em terceira pessoa, né? Vamos falar dele. E eu vou começar então finalizando dizendo o que ficou pra mim de lição aí do que é ser vilão, quais as motivações, né? O que a gente ficou no nosso sentimento. E meu sentimento pro fim desse episódio é: o vilão é sempre a humanidade, porque no fim das contas, quanto mais humano você for, mais vilão você vai acabar sendo, né? Chãozão, o que ficou pra você, meu querido? Bom, o que ficou pra mim é que todos nós temos, né, um lado vilanesco dentro de nós, e a gente tem que equilibrar o yin e o yang, né, de nós. E eu sou uma pessoa que prezo muito pelo equilíbrio das coisas. Então acho que a gente... Porque quando você acha que tá sendo bom demais, pode ser que você não esteja sendo tão bom assim. Uhum. Do mesmo jeito que quando você acha que uma coisa é ruim demais, ela pode ter. Então é isso. A gente precisa ter sempre o equilíbrio das coisas. E talvez esse seja o principal ponto do que é um herói ou um vilão. O equilíbrio das situações. Gente, eu quero mudar aqui a minha frase. Por favor, me desculpe, mas eu quero muito mudar a minha frase.
Eu acho que o que ficou pra mim de lição é: vão na Netflix e assistam The Good Place. Aí vocês vão tirar suas próprias conclusões sobre o que é ser vilão, o que é ser bom, o que é ser mal, se tá certo, se tá errado, se você pode ser mal e virar bom, você pode ser bom e virar mal, etc, etc, etc. Essa é a minha conclusão. Assistam The Good Place, que é sensacional. Pedrão, manda ver. Bom, é assim, a gente tem aquela caricatura do vilão que só faz coisas malignas. E desde muito tempo, né, dos quadrinhos, há uma humanização, entre aspas, em alguns vilões, não por causa do vilão em si, não para humanizar o vilão, e sim para apresentar uma discussão sobre a nossa sociedade, da forma como a sociedade vive. Claro que eu não vou me alongar a políticas de saúde pública nem nada, mas muitas vezes é nos apresentado nos quadrinhos esses temas. E a gente percebe o porquê da pessoa ter virado vilão. Por exemplo, que a gente esqueceu de citar a Harley Quinn, a Arlequina. Ela meio que vira vilã porque ela não foi assistida. Ela tem problema psicológico. E ela ainda é psicóloga ainda por Você cima. quer falar, ela é psiquiatra. E ela tem problema psicólogo. Mas De psiquiatria, né? cabeça. Mas dizem, né, que todo psicólogo e psiquiatra precisa ter um psicólogo e psiquiatra, porque ele já tem um pouco de loucura na cabeça por querer ser psicólogo e psiquiatra. O mercado se autoalimenta, por isso eles não ficam pobres. Beijo, mãe. Também te amo. Minha mãe é psicóloga. Beijo, mãe. Beijo, dona MD. Mas você que chama minha mãe de Dona Pedroca? Exatamente. Ó, aqui em casa, antes do Martin falar, ó, aqui em casa, na minha camiseta não vai dar pra ver, eu acho. Mas tá sempre escrito DMD atrás, certo? Aí aqui em casa, aqui MD é Marçal The Cash. Aí a minha mãe, como é Dunia The Cash, é THE espaço DD. Meu pai é THE espaço LP. Por quê? Porque é a criatividade de abreviar o nome, olha só. Nossa, que criatividade boa. Mas assim, deixa eu completar. Completo, vai. E aí a gente percebe que há muito de, igual o Chão já falou, que há muito de vilão entre nós. E dentro de nós mesmos também. Não é só o outro que é do mal, né? Uhum. E aí fica aberto também, já que você citou a série de Place, a gente pensar, será que eu tô sendo vilão para aquela pessoa ou eu tô sendo bom? É, exatamente. E além, não só com o outro, né? Conosco mesmo, a gente se auto-sabota diariamente. É isso aí. Martin, seus pensamentos. O do Martin sempre é o mais filosófico. Martin, seus pensamentos finais. Eu me perdi no personagem. Eu tô assim, o que eu tenho que falar? Eu tô assim. É isso. Resumo do Martin, sejam do mal. Não, pera. Sejam não do era mal. Isso. Gente, eu adoro vilão. Eu sou meio cadelinha de vilão, vou falar a verdade, porque assim, essa questão exatamente da humanização, que você consegue se colocar no lugar dele e que se você tivesse as condições dele, você provavelmente seria ele. Então, assim, tratem bem suas Yagzinhas. Lembrando que um dos seres mais poderosos da Marvel, ele é gay. Estamos falando ali do filho da Wanda, né? Então, assim, se ele não fosse um herói, meu amor, você estava na merda. Então, é isso. Oi, Mephisto. Mephisto? Oi? Not Marvel, the Beast. Mephisto? Quando alguém fala Mephisto na minha cabeça só me vem o Not the Beast, não, Not the Beast, porque é sempre o Mephisto em todo lugar. Pessoal, com esse papo, às vezes triste, às vezes legal, às vezes bom, às vezes divertido e às vezes muito desgraçado. E muitas vezes filosófico. Muitas vezes filosófico, às vezes Eu tenho que parar de ser filosófico às vezes. Às vezes em novela da Globo e às vezes a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês, a gente vê vocês no próximo programa. Logo, logo mais pra vocês vai ter Overdrive. Vamos gravar daqui 2 dias, então vocês não vão sentir saudade da gente, porque logo, logo vai ter bastante coisa. Às vezes. Será que vai ter? Não sei. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.